E se eu falasse para você que a morte de um indivíduo pode evitar um evento catastrófico como um terremoto? Para você pode parecer insano, mas para Herbert Muller era uma realidade tão verídica que levou ele a matar 13 norte-americanos na década de 70. Hoje, na sessão misteriosa, vamos falar sobre um jovem psicótico chamado Herbert Muller que ficou bastante famoso na década de 70. Eu queria pedir desde já para você se inscrever no nosso canal, assinar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo com seus amigos. Eu sou a Laila e está começando a sua primeira sessão misteriosa. Durante os primeiros 20 anos da vida de Herbert Muller, não havia nenhum sinal dessa violenta psicose que se apossaria de sua mente e acabaria levando ele a matar de forma tão brutal 13 norte-americanos. Nascido em Salinas, na Califórnia, em 1947, acredita-se que ele teve basicamente uma infância normal. Jogou beisebol na liga infantil e também fez uma casa na árvore. Mais tarde ele vai se lembrar da sua infância de uma forma totalmente equivocada e diferente, considerando que seus pais tentaram arruinar sua vida ao mandarem mensagens telepáticas a seus amigos ameaçando matá-los no pós-vida. Herbert também tinha uma certa fixação por terremotos. Primeiro porque ele acreditava que sua data de aniversário, 14 de abril, era especial, por ser a data de um terremoto bastante grave que aconteceu em 1906 em São Francisco. Ele também considerava essa data especial porque é a data de comemoração da morte de Albert Einstein. Primeiro e segundo ano do colegial, Herbert estudou em escola católica. Mais tarde ele vai se mudar para São Lourenço para fazer faculdade de engenharia. Lá vai ser bastante positivo para ele, porque ele vai acabar arrumando uma namorada e tornando-se amigo íntimo de um rapaz chamado Dia. Mas essa amizade acaba de uma forma bastante trágica, porque o Dia acaba morrendo em um acidente de trânsito. A partir desse momento, o Herbert começa a demonstrar sintomas bizarros. Dentro do seu quarto, ele faz um santuário e passa ali horas adorando, aí relembrando o seu amigo. Não se sabe ao certo como essa perca acabou influenciando na degradação do seu estado mental. Nesse momento também ele troca de curso, ele sai do curso de engenharia que ele fazia, ele passa a estudar filosofia. Mais tarde também ele vai acreditar que a morte de seu amigo teve alguma motivação cósmica e também ele passa a dedicar-se mais a religiões orientais. Nesse período também ele passa a usar maconha. O primeiro indício que havia algo bastante estranho com Herbert aconteceu em 1969, no aniversário de comemoração de 29 anos de casado de seus pais. Lá, o seu cunhado Al se levantou para fazer ali uma pequena demonstração para falar algumas palavras de felicitação para o pai e para a mãe do Herbert. E o Herbert acaba ali reproduzindo cada gesto e cada fala de uma forma bastante bizarra. E isso chama a atenção da sua família. Daí eles decidem que é ideal que o Herbert busque alguma ajuda psiquiátrica ou psicológica, porque até então ele estava demonstrando sintomas estranhos. Nesse momento acontece a sua primeira internação, e é uma internação bastante breve, porque ele passa apenas 6 semanas. Lá ele é diagnosticado com uma reação esquizofrênica. E apesar de seu prognóstico ele ser totalmente desfavorável e os médicos entenderem que daí em diante o estado de Herbert só iria piorar, eles não tinham como mantê-lo sob custódia, então a sua estadia lá é breve. Daí em diante, ele sai e entra de diversas clínicas psiquiátricas, trabalha em diversos bicos, vai morar no Havaí e seu estado mental começa a se degradar porque ele passa a ter também uma série de delírios esquizofrênicos. Ele passa a ouvir uma voz que supostamente é do seu pai e essa voz ordena que ele faça coisas ruins, inclusive matar, e essa voz também pede para que ele se queime. E aí ele passa a se queimar com cigarro, inclusive queimar até suas próprias partes íntimas. Em 1979, essas vozes passam a ser mais incisivas. Mate Herbert. E ele passa a acreditar nesse período que realmente ele tem uma grande missão, que ele é um enviado por Albert Einstein e que ele precisa garantir que um número significativo de pessoas morram para que ele possa evitar assim eventos catastróficos como um terremoto. Ele descreveu sua missão com o nome Canção da Morte, que ele conta para uma psiquiatra em uma de suas consultas. Em 13 de outubro de 1972, uma voz acordou ele bem cedo. Mate, Herbert. Mate, você nunca me dá nada, você não traz nada para mim, por que você não vai lá e mata? E assim, Herbert, enfim,
faz sua primeira vítima, um morador de rua chamado Lawrence White, de 55 anos. Ele pegou esse morador de rua e acabou deferindo golpes com um taco de beisebol sobre seu corpo e deixou ele no acostamento de uma estrada de Santa Cruz, uma área montanhosa e de difícil acesso. 3 semanas depois, ele comete o seu segundo assassinato. Dessa vez, é uma jovem de 24 anos que ele oferece uma carona, chamado Mary Guilfoyle. Mary Guilfoyle, ela é brutalmente assassinada com uma faca de caça. Ele esquartejou ela e pendurou suas tripas em árvores. Inicialmente, os seus restos mortais não foram encontrados. Demorou vários meses para que eles fossem encontrados. E quando eles foram encontrados, não houve nenhum tipo de ligação com Herbert. Na verdade, acharam que quem tinha assassinado ela era um serial killer também bastante ativo na época, um cara chamado Edmund Kemper. 4 dias depois de cometer a sua segunda vítima, no dia dos finados, Herbert vai até a igreja católica de Santa Maria. Lá encontra um padre chamado Henry. Acaba se confessando com esse padre e matando o padre no local. Foi perguntado a ele perante juízo a motivação do crime e ele fala claramente que o padre se ofereceu em sacrifício. Herbert matou o padre a golpes de faca e fugiu do local. Em meio a essa campanha de assassinatos, Herbert tentou realizar um sonho antigo, que era fazer parte da Marinha Norte-Americana. No princípio, ele foi considerado por toda a corporação como um homem inteligente, propenso de sucesso e ágil, mas logo depois sua entrada na Marinha foi impedida. Não se sabe ao certo a motivação de ele não ter sido aceito. Acredita-se que seja pelo fato de ele ser usuário de drogas. 10 dias depois de ele não ser aceito pela Marinha, ele passa a cometer mais crimes. Depois de não ser aceito, os seus delírios começam a aumentar bastante e ele decide se vingar, ir atrás de um colega antigo de escola que foi quem vendeu pela primeira vez maconha para ele, um cara chamado Jim Guineira. Ele acaba achando que toda a sua confusão mental, todos os seus problemas estão relacionados com o Jim e que tudo é culpa dele, então ele decide ir atrás do Jim. Em janeiro de 1973, ele vai até o antigo endereço do Jim, atrás dele. Quando ele chega lá, ele acaba percebendo que existe outra família residindo lá, Kate Francis e seus 2 filhos. E ele busca saber qual é o novo endereço do Jim. Ele mata a Kate e os seus filhos. Não se sabe ao certo a ordem que as mortes aconteceram, mas acredita-se que ele matou primeiro uma família e depois foi atrás do Guineira. Naquela mesma noite, após encontrar Kate e sua família no antigo endereço de Guineira, ele vai ao novo endereço de Guineira, na East Avenue, e lá ele mata Guineira. Naquele momento, a polícia não considerou, não relacionou o crime a Herbert, até porque os Francis e Guineira também faziam parte de uma campanha de drogas. Eles vendiam drogas, então a polícia acabou achando que foi uma espécie de acerto de contas. 2 semanas depois, Herbert faz mais vítimas. Em um campo, ele acaba encontrando 4 jovens que estavam acampando. E ele se passa ali por um guarda florestal e expulsa os jovens dali, dizendo que eles estão poluindo o local. Enquanto os jovens estão andando e saindo do local, ele tira uma arma do bolso e atira em cada um deles. No seu julgamento, ao ser perguntado a motivação do crime também, ele fala que perguntou telepaticamente se os jovens se ofereciam como sacrifício e cada um assim aceitou. Por isso ele matou os 4 jovens. Uma semana depois ele faz mais uma vítima, um senhor com sobrenome Pérez. Ele pega um rifle e atira nesse senhor. Uma testemunha acaba percebendo toda a movimentação e acaba ligando para a polícia. Lá, a polícia pega Herbert, ele não demonstrou nenhum tipo de resistência. Ao chegar ao centro policial, ele foi interrogado e a cada pergunta que era feita a ele, ele sempre gritava: silêncio, silêncio, totalmente não colaborativo com as perguntas que eram feitas. Logo eles perceberam que o Herbert era um pouco estranho. Ele foi preso e mantido em uma cela próxima a um serial killer também ativo na época, que era o Kemper. Ao irem em seu apartamento, eles descobriram diversas provas que relacionaram ele a 6 crimes diferentes e outros crimes que ele, por espontânea vontade, acabou assumindo no local. Uma das principais dificuldades que ocorreram no momento do julgamento de Herbert foi saber se ele era elegível ou não para insanidade mental, porque eles perceberam que o Herbert tinha uma fala bastante confusa, que ele tinha delírios de grandeza. Isso fica bem evidente
quando durante o julgamento ele foi questionado a motivação de seus crimes. E ele acaba falando que é um enviado por Albert Einstein, que é um líder e como líder ele precisa considerar e ser responsável que o número expressivo de pessoas morram para que fatos catastróficos como um terremoto sejam evitados. Ele fala inclusive que as mortes que ocorreram no Vietnã do Norte evitaram eventos catastróficos nos Estados Unidos, na Califórnia e nos Estados Unidos por inteiro e também no Canadá, e que ele tinha uma certa pretensão de viajar para o Canadá também para evitar que lá acontecesse terremoto. Diante de toda essa repercussão, ele acabou sendo acusado de 8 crimes de segundo grau, ou seja, crimes que não houveram nenhum grau de premeditação, que aconteceram ali sem que ele tivesse planejado antes, e 2 crimes de primeiro grau, ou seja, foram crimes que houveram um grau de premeditação, que foi o crime dos Francis, a família Francis inteira, e de seu ex-amigo, o Jim Guinnera. Hoje, ele permanece na prisão estadual em Ione, na Califórnia. Se você gostou desse vídeo, eu queria te convidar a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo novamente e também deixar aí os seus comentários sobre o que você achou da história e também sugestão de vídeos. Essa foi mais uma Sessão Misteriosa.